capítulo de número 5, que diz assim a palavra do bom mestre. Lamentações, capítulo de número 5, diz assim: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios estendemos as mãos, e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós. Ninguém há que nos arranque da sua mão. Com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão, por causa da espada no deserto. Nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram mais reverenciadas, e os mancebos obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha. Os velhos já não têm assento na porta, os mancebos já não cantam, cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Só até aqui, amém. Queridos, o livro de Lamentações, que no grego significa zerenoi, seu significado, cântico fúnebres, lamentações, cânticos tristes. Ora, é sabido de todos que Israel passou por vários processos, por vários cativeiros, experiências. E quando isso aconteceu, nós sabemos de tudo que no livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, verso 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor entrou dentro de Babilônia, e a Bíblia vai dar êxito às escolhas, à prioridade que o rei vai exercer. Ele não vai entrar dentro de Babilônia, ele não vai entrar dentro de Judá, para pegar qualquer pessoa.
A Bíblia diz que Nabucodonosor sai de Babilônia e entra dentro de Judá. E a Bíblia diz que ele vai pegar alguns vasos de Deus e que ele também vai escolher pessoas nobres, da classe rica, capacitados. Ele não queria qualquer um, ele não queria qualquer pessoa no seu reino, mas a Bíblia também vai dar intensidade de que tudo isso foi permissão de Deus. A Bíblia diz que Deus permite e entrega Judá nas mãos de Nabucodonosor. E nós sabemos de todos que Israel passou por 3 levas de cativeiro. Israel foi sitiada nesta época, e nós sabemos que Jeremias estava nesta época. Ezequiel também participou, foram contemporâneos de Daniel. Quando isso acontece, Israel vai ser levado cativo para dentro de Babilônia, e Israel agora vai ter que aprender a cultura diferenciada de Babilônia. A Bíblia dá intensidade a entender que algumas pessoas de Israel se contaminaram com o sistema de Babilônia, com a cultura de Babilônia, pois lá em Babilônia eles cultuavam a muitos deuses. Lá o rei que outrora era rei de Judá, chamado Joaquim, agora era escravo. Lá aqueles que se exaltavam, que eram ricos, que sentavam em poltronas confortáveis, outrora batiam no peito e dizia que mandavam e deitavam dentro de Judá, agora tinham que trabalhar como escravos, agora tinha que bater continência para Nabucodonosor. A Bíblia diz que esse tempo foi um tempo de frustração, um tempo em que Israel teve que aprender coisas que Deus abominava. Este tempo levou Israel a prantos e choros, e neste tempo, abreviado em outro tempo, Jeremias avisou a Judá, avisou a Joaquim a respeito de Nabucodonosor, e que Deus iria entregar. Por quê? Porque Israel estava fria acerca espiritual. Israel esfriou-se no seu relacionamento com Deus, e isso provocou a Deus uma permissão para que Nabucodonosor entrasse em Judá e deportasse o povo para a Babilônia. Jeremias outrora avisava dizendo: ainda dá tempo de vocês clamarem ao Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias estava dizendo: se nós clamarmos agora, ainda dá tempo, ainda quem sabe Deus olhará para nós e não permitirá esse processo. Mas o povo continuou na frieza espiritual, e essa frieza espiritual, ao longo do tempo, ao longo do processo, levou a Jeová permitir o castigo, permitir que eles fossem levados cativo e lá sofresse as piores opressões pelo rei daquela época de Babilônia. E no livro de Lamentações, Jeremias vai dar a entender que o pão faltava. Era preciso eles agora de senhores, agora escravos. As mulheres eram como se fossem viúvas.
Os velhos não tinham mais direitos de sentar nas praças. As crianças tinham que trabalhar. O pão era ganhado à força. Eles deixaram de ser príncipes para ser escravos. A dor invade, é por isso que Jeremias é conhecido na história como o profeta do choro, o profeta das lágrimas, porque parece que Jeremias, no ato da sua escolha, ele já abreviava os acontecimentos. Porque no dia que Deus escolheu Jeremias, ele vindo de uma genealogia de sacerdotes, ele sonhava em ser sacerdote, mas Deus escolheu ele como profeta. E quando isso vem à tona, Jeremias, ele sabia o fardo do profeta. Ele conhecia de perto o peso, o drama de Ezequiel, de Daniel, quando ainda jovens, moços. Então Jeremias, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, o cargo é bom, a escolha é honrosa, mas a demanda é pesada, Senhor. Porque eu não passo de uma criança, Deus, para carregar uma geração. A Bíblia diz que Deus olha para Jeremias e diz: eu colocarei as minhas palavras em sua boca. Quem é que fez a boca, Jeremias? Deus estava dizendo: Jeremias, eu não abro mão da minha escolha. Talvez você não entenda, Jeremias, porque eu te escolhi neste momento, mas eu vou impactar essa geração. O drama é sucinto. Ele vai passar por perseguições, por opressões, e eu vou lhe dizer: a maior certeza de uma escolha não é para quem quer, mas é aquele quem diz eu não quero, e Deus diz: mas eu te escolhi e eu não abro mão da minha escolha. Um dos maiores vestígios de uma chamada é quando a gente se acha incapacitado. Um dos maiores vestígios de uma chamada também é o anonimato. Quem é que vai dar crédito para uma criança? Quem é que vai dar credibilidade para um jovem em ascensão em Israel? E é interessante, porque aquele jovem, ele não trazia adivinhações como os profetas de hoje. Não. Jeremias, ele não abria um canal no YouTube e não colocava uma câmera para ele 24 horas no ar, para ele adivinhar a vida de ninguém, nem CPF de ninguém, não. Ele também não era o profeta do Pix, não. Ele era o profeta do choro, o profeta que caminhava no fardo pesado. E pasmem os senhores, ele não trazia uma profecia de porta aberta, de agendas lotadas, não. A profecia de Jeremias confrontava com o erro do povo e despertava no meio do povo o arrependimento.
A profecia do verdadeiro profeta vinha como despertamento no meio de uma crise espiritual. Jeremias trazia no seu bordão, no seu cajado, ou seja, o peso da responsabilidade, a perseguição. Ele disse outrora para Israel: vocês estão como cinto podre na mão de Deus. Será que nos dias modernos, se Jeremias estivesse na terra, alguém respeitaria o peso de uma profecia dessa? Será que será que o povo ia dar pix para Jeremias? Será que o povo ia dar muito like? Será que a agenda dele ia lotar? Ia nada, porque cada vez que ele dizia a verdade, confrontava com os erros humanos. E ele vai passando. E outrora Deus diz: Jeremias, pega agora uma botija, um vaso de barro, Jeremias, chama o povo, convoca eles no meio do terraço, Jeremias. Eu quero mostrar como eu vou fazer com o meu povo, como eu vou lidar com eles, Jeremias. Ele pega o vaso, leva para o meio do terraço. Eu imagino ele passando no meio da rua e gritando: ei Israel, saiam para fora, Deus tem um recado para vocês. Eu imagino alguém dizendo dentro de casa: é promessa de bênção, vamos sair para fora. Acotovelava um no outro e dizia: eu acho que Deus agora vai restituir tudo que nós perdemos. Quando saíram todo, que ajuntou o povo, ele pegou a botija, lançou-se sobre a terra, a botija se quebrou e disse: ei Israel, acaso não sois vós como esse vaso quebrado, Israel? Mas acaso não pode o oleiro refazer esse vaso, Israel? Eu imagino o povo olhando e dizendo: ficou louco, o sofrimento está dando na canela e ele ainda tem coragem de falar uma profecia dessa. Jeremias tenta de algum modo despertar o povo, trazer a seca da visão, do arrependimento. De qualquer forma ele tentava, e Deus era com o profeta. Eu já vi muitas pessoas dizerem para muitos homens de Deus: quem tocar em você, Deus mata. Quem tocar em você, Deus abre a sepultura. Se tocar em você, é a menina dos olhos do Senhor. Aí isso não bate com a Bíblia. Não bate. Porque os maiores profetas da Bíblia, eles foram tocados pelo povo, apalpados, jogados em cisternas como Jeremias, levado à cova de leões como Daniel. E Deus não abria a cova para ninguém. E Deus não matava ninguém por causa do profeta. Mas Deus mostrava que mesmo ele sendo jogado lá, Deus era com ele. Deus entrava com providência, com socorro próprio na hora da angústia. O profeta saía da cisterna. Um homem lançou-se um lençol dentro daquela cisterna, mesmo sem Jeremias conhecer ele. Ele puxa Jeremias da cisterna e o profeta está de pé. Ele vai ministrando, tentando envolver Israel nos laços de amor do Senhor. Ele, de certo modo, ele vai tentando mostrar ao povo de Deus o amor de Deus. Deus tinha estabelecido os princípios para Israel.
Deus tinha colocado Israel no centro da sua vontade. Israel era conhecida como primazia, como a mais bela, como a mais cuidada. Se nós pegarmos o livro de Êxodo, quando Israel sai do Egito e vai andar pelo deserto, quando Israel começa a conquistar as nações, Israel não era conhecido pelo seu poder. Israel não era conhecida pela sua astúcia, pela sua sabedoria, mas era o nome do Senhor que estava sobre Israel. Era o Senhor que era reconhecido sobre as nações. Mas quando chegamos em Lamentações, o profeta, ele faz uns rascunhos de choro e de lágrimas, de um banho da alma dele deleitada para Israel. Porque ele vai dizer: lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, ó Deus. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herdade, Senhor, passou a estranhos, e as nossas casas a forasteiros, ó Deus. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso, ó Deus. Olha onde o profeta está conversando com Deus, como se Deus fosse um ser humano. Ele está pondo Deus como se fosse um ser limitado, dizendo que Deus se esqueceu do povo, porque ele está dizendo: lembra-te, ó Deus, lembra-te, Senhor, lembra quando nós fomos fiéis a ti, ó Deus, e agora estamos passando por escárnios, por opressão, Senhor. Ó Senhor, olha para as nossas mulheres, vê as nossas crianças, Senhor. Quando o sistema de Babilônia começou a tomar conta de Israel, o povo perdeu a identidade. E quando o povo perdeu a identidade, o povo agora não tinha mais intimidade com o Senhor. Faltava relacionamento, faltava temor, faltava o amor ágape, como disse o nosso pregador e amigo André Cardoso. Eles perderam o que era mais precioso, que era a presença do Todo-Poderoso no meio deles. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel que um dia Israel era conhecido pela presença de Deus, mas um dia os filhos de Eli, Ofni e Finéias quebraram os princípios do Senhor, se contaminaram dentro da casa de Deus. E um dia, eles achando que Deus andava com eles de qualquer maneira, houve uma guerra dentro de Israel, e eles pegaram a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, e os inimigos derrotaram Israel, levaram a arca da aliança. A mulher de Finéias está prestes a dar à luz um filho, e quando o menino nasce, ela diz: chama o nome dele de Icabor, porque foi embora a glória do Todo-Poderoso. Se a glória vai embora, não importa mais quem somos. Se a presença vai embora,
perdemos a identidade. Se a presença de Deus vai embora, para que vivermos? É por isso que eu amo o Salmo 139, quando Davi abre os lábios e diz: o Senhor me sonda e me conhece, sabe o meu deitar e o meu levantar, de longe o Senhor me conhece. Davi estava dizendo: não importa o que eu sou, Senhor, sem a tua presença eu não sou nada, Senhor. Não importa a coroa, ó Deus, mas, Senhor, não importa a posição da cadeira, não importa a coroa, não importa o manto de rei, mas, Senhor, o que importa é a tua presença. Se hoje eu sou reconhecido, não é o meu nome que eu carrego, mas é a tua presença que me envolve. Se hoje eu sou reconhecido, não é o meu nome que faz a mídia, mas é a unção que me carrega. Se hoje eu sou reconhecido, não é o privilégio da minha sabedoria, mas é a tua presença que me carrega. Se hoje a identidade que eu carrego, Senhor, me faz prosperar em meio a crises, é a tua presença que me carrega. Se hoje, Senhor, eu caminho pelo vale da sombra da morte e não sou atingido, é a tua presença que me fortalece. Se hoje, Senhor, eu sou abandonado no meio do deserto, no meio do vale, mas permaneço vivo, é a tua presença que me fortalece, Senhor. É por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Ele sabia o valor da presença. Veja a diferença de Israel para rei Davi. Israel passa pelo processo para reconhecer que Deus é na vida dele. Davi, ele também passa por um processo. Mas antes mesmo do juízo de Deus chegar, ele entra no quarto e ora. E diz: Deus, somente eu pequei contra ti, Senhor. Oh Deus, tem de misericórdia de mim, Senhor. Deus, aceita o meu pedido de perdão, Senhor. Eu quero levantar a minha voz como profeta nesta manhã, início de tarde, e dizer uma palavra profética para você, meu querido ouvinte. Hoje é manhã, início de tarde, de Deus mudar teu cativeiro. Hoje é manhã, início de tarde, de Deus mudar a tua história. Hoje é manhã, início de tarde, de você recomeçar. Mas quer uma dica? Quer uma dica com Davi? Aprenda a reconhecer os valores de Deus e reconhecer os seus erros. Para recomeçar, é preciso reconhecer os seus erros. Israel está da pimbaíba, tem que trabalhar para comer. E o profeta está lá chorando, lamentando. E eu imagino Jeremias dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Deus, viveremos assim? Para termos a ideia do que foi o cativeiro babilônico. A Bíblia diz que capítulo 5 de Lamentações, versículo 12 diz: os príncipes foram enforcados, pelas mãos deles as faces dos velhos não foram reverenciadas. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Isso aqui é forte, isso aqui geme a nossa alma. Porque para uma mulher judia, o maior símbolo de seu caráter era a sua virgindade.
elas foram forçadas, elas foram violentadas. Deus, como é um ser que é educado na sua palavra. Talvez você saiu da presença do Todo-Poderoso e está vivendo um processo até de dor, de luto, porque Lamentações é um cântico de tristeza e de lamento, de um luto do povo de Judá. Talvez você está passando por algo que você está dizendo: eu não sei até quando eu vou suportar. E você até orou como Jeremias, dizendo: lembra-te, Senhor, da tua promessa, lembra do que o Senhor tem nos prometido, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Vê o nosso opróbrio, vê a nossa condição, vê, Senhor. E Deus está dizendo: a minha promessa se cumprirá à risca no meu tempo. Jeremias está lamentando. É triste ver essa cena antagônica de Israel, pois o rei foi levado, os nobres cativos. Veja que a intenção do inimigo era mostrar o seu grau de poder, porque se ele pegasse os mais pobres, a vitória dele seria uma vitória, mas não seria com V maiúsculo. Então ele vai pegar os da classe nobre, a classe elevada. E se nós pegarmos o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ver que aquele vale de ossos secos era o povo de Judá, sem esperança, sem ânimo, um exército sem pele, só no osso. E é interessante como Deus suscita o profeta Ezequiel, porque a Bíblia diz que Deus faz ele andar, passear no meio do vale. Eita, eu tenho uma palavra profética nesta manhã. Deus vai te pegar pela tua mão, vai te fazer passear por este vale. Mas não te preocupa não, este vale não é para te matar. Este vale é para te ensinar, para te encorajar, para você erguer a sua cabeça, erguer a sua fé. Será que você tem coragem de profetizar no meio deste vale e dizer: assim diz o Senhor, levanta exército, recebe pele, recebe osso. Esta manhã é tarde, é manhã e renúncia. Essa manhã também vai ser uma tarde marcada na sua história, pela mudança da sua história, pelo reviravolta da sua vida, porque nesta manhã Deus está dizendo: eu vou te levar a um vale do processo, ao vale do esquecimento, ao vale da tristeza, ao vale da solidão, mas eu vou marcar a tua história do vale. É marcado. A história, ela é marcada por desafios. E o tema dessa mensagem é: mudando o cativeiro. Eu não sei se você recebe aí do outro lado, eu não sei se você consegue entender, mas deixe eu simplificar a mensagem. Para o povo de Israel sair do cativeiro, eles tiveram que passar pelo cativeiro. Para o povo de Israel viver o propósito, eles tiveram que passar pelo processo. Para o povo de Israel viver o propósito, eles tiveram que passar pelo processo. Para o povo de Israel viver o propósito, eles tiveram que passar pelo processo. Para o povo de Israel viver o propósito, eles tiveram que passar pelo processo. Para o povo de Israel viver o propósito, eles tiveram que passar pelo processo.
para o povo de Israel voltar aos caminhos do Senhor, teve que Deus apertá-los, teve que Deus machucá-los. Nós estamos vivendo uma geração que está muito acomodada, e as coisas estão cada dia apertando para a igreja. Os sacerdotes pregam, os pregadores e levitas avisam, os sinais estão aí por todos os cantos, e talvez você tenha resistido, porque você está mais envolvido com o sistema do que com a palavra de Deus. E cada dia esse sistema tem oprimido as vossas casas. Talvez o seu dia a dia seja dias de ansiedade e depressão. Talvez o seu dilema seja de fracasso e de derrota. Talvez você acordou hoje, nesta manhã, com a oração de Jeremias dizendo: lembra-te, Senhor, do que tem sucedido com a minha parentela. Lembra-te, Senhor, de como estamos. Lembra-te, Senhor, da promessa que o Senhor fez para com a minha casa e a minha família. E Deus manda lhe dizer: eu não esqueço nenhum segundo de você. Eu não esqueço nenhum segundo. Sabe, esses livramentos que têm acontecido na tua história, sou eu andando contigo. Sabe, esses momentos que você entra no seu quarto e diz que não aguenta mais por causa da porta fechada e o desemprego, é eu apertando o cerco para falar contigo. Sabe, esses dias tiveste que vender o carro e agora estás andando de pé. Sabe, esse momento de escassez que você está passando, eu tenho andado contigo. Sabe, esse momento em que o teu filho se envolveu nas drogas, a tua filha foi se prostituir, mas ninguém tirou a vida deles, eu tenho caminhado contigo. Mas você precisa entender que processos é Deus dizendo: eu quero um grau de intimidade maior. Oh, Jesus, você precisa entender que quando Deus aperta o cerco, não é para te levar para a morte, é Deus dizendo: volta depressa, ainda tenho algo contigo na terra. Eu sei que tem pessoas que entrou aqui neste canal desesperada. Eu sei que tem pessoas passando por depressão. Eu sei que tem homens e mulheres que já desistiram da caminhada e que estão vivendo por um fio de escape, por uma janela de escape. Aí Deus está dizendo: o que é preciso eu fazer para você reconhecer que eu ainda falo com você por sinais? O que é preciso eu fazer na sua trajetória para você me aceitar? O que é que eu devo fazer mais na sua história? Vai esperar o que de ruim acontecer na sua vida para você voltar para o Senhor? O que é que você vai esperar daqui para frente? Será que você vai fazer como Jeremias de lamentar? Ou você vai fazer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o fruto da oliveira minta, ainda que não haja leite nos currais, todavia eu adorarei ao meu Senhor. Eu sei, meu querido amigo, está difícil para você voltar. E às vezes Deus escolhe
a pior maneira de nos tratar. Mas eu convido a você depressa a fazer uma reflexão da sua trajetória nesta manhã. E no desenrolar da sua história, chegar a um denominador comum e dizer: eu preciso voltar depressa para o Senhor. Ei, Deus, Ele não tem dois caminhos, Ele só tem um caminho. Escute, Deus não pega atalho, Deus só tem um caminho. E qual é o caminho? Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem para Jesus depressa. Eu espero você. Eu preciso urgentemente trazer você à existência, porque você, para Deus, aparentemente, você está quase desistindo, está quase sumindo da terra, mas Ele ainda tem dado existência na sua pouca força. E aproveita esse cordão que Deus colocou na tua casa de livramento, de escape, e faz dele a tua única porta de saída. Aproveita esse momento de dor, de sofrimento, e digita aí o que vai aparecer no tablet de pastor Stasques: você aceitando a Cristo. Porque a pergunta é: o que devo fazer para você reconhecer que eu estou falando contigo por sinais? Que esse luto, que essa prova, são tudo as minhas mãos para te trazer de volta para mim. Essa depressão, essa ansiedade é para te trazer de volta para mim. Nem tudo que aparece maldição na nossa vida é maldição. Nem tudo que está dando errado é o diabo da nossa vida. Às vezes, a mão de Deus, ela tem que agir contra a nossa lógica, para que nós fazemos o percurso de volta. O filho pródigo teve que sair da casa do pai. Para reconhecer e fazer o trajetório de recomeçar. Davi teve que perder um filho e sentir a dor do luto, para sentir a dor do luto e recomeçar. José teve que ser levado cativo para o Egito e vendido como escravo pelos seus irmãos, para poder recomeçar. Jacó teve de sair da casa dos seus pais, fugido com medo da morte de Saul, e ir para a casa de Labão, viver dor, trabalhar e ser enganado como ele enganou, e depois voltar e recomeçar. Será que você tem coragem de recomeçar nesta manhã? Coragem para viver as coisas do mundo, todo mundo tem. Eu quero ver você ter coragem para admitir o seu erro e dizer que eu preciso recomeçar de novo. Eu reconheço que eu errei e preciso recomeçar. Fica aí à sua disposição. Só depende de você, a escolha é sua. Ninguém vai decidir. A salvação é ímpar. A salvação é uma decisão individual. Vai depender de você. Deus está jogando nas suas mãos o poder da decisão e dizendo: agora eu já falei tudo pela boca do meu servo. Agora está o poder de decisão nas suas mãos. Ele já revelou tudo o que eu fiz na sua vida. Agora está o poder de decisão nas suas mãos. E o Senhor diz nesta manhã: eu estou aqui, filho, para te perdoar.
e para te trazer de volta e mudar o teu cativeiro. Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade.